evangelizar é preciso. E a catequese preparou um teatrinho de fantoches, que também é um meio de evangelização. A humanidade é uma eterna criança, com todos os defeitos consequentes, conduzida pela mão carinhosa de Deus, que esquece nossas rebeldias, compreende e ama a nossa condição de criaturas humanas. E assim, em meio da confusão que medrava no século XVI, enviou um homem para renovar o que necessitava de restauração, para aquecer o coração frio e egoísta de tantas pessoas, para colocar no devido lugar a Igreja de Cristo. Jamais, como naqueles tempos, foram verdadeiras as palavras indignadas de Jesus contra os vendilhões do templo. A casa de meu Pai é lugar de oração. Vós, porém, a tornastes covil de ladrões. Eis, porém, que para Carlos aparece Cristo, e como Paulo de Tarso, Francisco de Assis e outros disse sim. Foi um dos maiores fundadores que a Igreja já teve. É emocionante, quase impossível, avaliar dignamente a importância do cardeal Brunão para a vida da Igreja na época tão despedaçada. Tem Carlos como precursor, com virtude exemplar, zelo pastoral e santidade tão sublime, porque para reformar é preciso antes reformar-se. No flagelo da peste, não sabemos o que mais nos impressiona: o horror da peste ou a ação admirável dele. Duas etapas distinguem-lhe a vida, períodos que se caracterizam pelo ideal que o moveu: o mundo ou Deus, a carne ou o espírito. E diziam: uma só alma é bastante para reformar uma diocese. Ouçamos com atenção. Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos! Extra, extra! Em primeira mão, a edição do Jornal da Paróquia, em comemoração aos 400 anos de São Carlos Borromeu. Bom dia para você também, senhor repórter. Estamos reunidos, desde quinta-feira, participando do trido, em honra ao nosso padroeiro. Aliás, padroeiro significa santo intercessor ou protetor. Registramos e agradecemos a presença de Dom Pedro Fedalto e do Padre Romildo. Aliás, maravilha falar dele. Aliás, essa comunidade deveria se chamar Paróquia dos 4 R's. Não sei se vocês sabem, mas por aqui passaram o Padre Raimundo Weisman, antiga capela, o Padre Raimundo Stavisky e o Padre Romão Sarnic, e atualmente o Padre Romildo Viana, 4 padres começando com nomes com a letra R. Interessante. Bem, vamos lá. Carlos nasceu no castelo da família e conta-se que, na véspera de seu nascimento, a noite foi interrompida por uma intensa luz que demorou para desaparecer. Com isso, imaginou-se um indício de uma futura grandeza, e o menino foi considerado mensageiro do bem. O conde Gilberto, impressionado, mandou retratar o menino, recém-nascido, e intitulou o quadro como Imagem do Divino Carlos Lactente. Margarida, sua mãe, era muito dedicada à família, gentil com todos, incluindo pobres e abandonados. Seu pai, muito religioso, rezava diariamente a liturgia das horas. E quando tocava o sino da capela, todos os habitantes do castelo, soldados, servos, etc., deveriam deixar seus afazeres e participar da oração em comum. Era convicto da ajuda de Deus e participar da oração em comum. Era convicto da ajuda de Deus e dizia: se eu me preocupar com os pobres, Deus protegerá meus filhos. E assim, Carlos cresceu na fé e aprendeu o valor da verdadeira nobreza. Então vale repetir aquela velha frase, que o exemplo vem dos pais. Aliás, Carlos, designado como homem prudente, procurou oficiar esses ensinamentos. E Carlos, quando menino, era assim: Ei, Carlos, venha brincar com a gente. Já vou, estou terminando de construir o altar. Outro altar, você só gosta de brincar de quando precisa altar.
Acho tão lindo todos o que você já fez. Pelo jeito, quando crescer, você será um arquiteto ou escultor, ou projetista de igreja, ou algo assim. Não, Isabel, eu quero me tornar um padre, então poderei celebrar muitas cerimônias. Não duvido mesmo, porque quando você está brincando, é como se estivesse celebrando mesmo. Mas você imita tudo que um padre faz. E às vezes, quando você se esconde e fica sozinho, é para brincar como se estivesse consertando o mundo, com mais justiça e sabedoria. Isso sem falar que os melhores amigos são ruins. É mesmo, não é um mero passatempo. A leitura me deixa tão feliz e sempre peço ajuda à Virgem Maria para que eu esteja sempre atento e pronto para responder sim ao chamado de Deus. Mas como você vai saber se Deus vai te chamar? Através da vocação, porque Jesus chama pessoas propondo-lhes algum estilo de vida ou missão. Foi o que aconteceu aos apóstolos e ele continuou chamando muitos. Seria tão bom que todos os batizados percebessem que foram chamados pelo Pai, escolhidos pelo Filho e enviados pelo Espírito Santo em alguma missão. Quer dizer que se você for padre, quando crescer, é porque sentiu chamado para trabalhar na obra de Jesus? Isso mesmo, e como padre serei pastor do rebanho. Mas para ser padre, precisa se preparar, rezar, estudar muito, para que a vida seja totalmente entregue ao serviço do reino. E assim, com 7 anos, tornou-se clérigo. Aos 12, foi para a abadia de Arona, estudou também em Milão. Ingressou na Universidade de Pávia, época em que sofreu muito e viveu grandes tribulações, formando-se em direito civil e eclesiástico. Após algum tempo trabalhando em Roma, faleceu seu irmão, que cuidava dos bens da família. Então, acelerou a preparação para o seu sacerdócio, vendeu boa parte do seu patrimônio, entregando aos tios, com a condição de doar sempre para boas obras. Retomou para concluir o Concílio de Trento, convocou sínodos para reformas urgentes e necessárias, também para o breviário e para a música sacra. Melhorou o apostolado da imprensa e dos leigos, escreveu artigos religiosos e também para o catecismo. Anotava diariamente o que acontecia, sempre dava um exemplo, isto é, primeiro fazia e depois ensinava. Rezou sua primeira missa na Basílica de São Pedro, experimentando uma emoção inexplicável, encerrada com as palavras do Papa: Eis o jovem que deixo em vossas mãos, e sai nele a reforma da Igreja. Iniciou o árduo serviço de pastor de sua diocese, influenciando bispos ao imitarem, despojando-se de tudo. Sofreu calúnias e um covarde atentado, porém, saiu ileso e perdoou seu agressor. Recomendava: sejam pais e não patrões. Costumava tocar o sino 7 vezes por dia, para que se lembrassem de Deus e rezassem. E na peste terrível, não mediu esforços aos pobres, doentes, consolando-os, ministrando os sacramentos, dando-lhes roupas, comida, etc. Sentia que a peste seria impossível de ser controlada. Então andava descalço pelas ruas, com uma corda no pescoço e uma cruz nas costas, fazendo penitência e implorando a misericórdia de Deus. Construiu 19 colunas na cidade, com altares em pontos estratégicos, para que todos pudessem assistir, pelas janelas de suas casas, a Santa Missa. Sofreu por cada filho atingido pela doença. Caminhava pelo lado de fora dos hospitais, casebres, etc., confortando os moribundos, rezando e dando-lhes a bênção de Deus. Organizava peregrinações, procissões, e em suas costumeiras penitências dizia: eu vim para servir e não para ser servido. Só dormia de 3 a 4 horas por dia, estendido numa caixa, e suas refeições, aos poucos, foram reduzidas a pão e água. Dirigia-se diariamente a Deus, em oração e na Eucaristia. Ficava horas contemplando o crucifixo e silenciosa prece. Percebia que a vida se tornava mais simples e serena quando se aprendia a ciência da cruz, ou seja, aprender a ler a cruz. Que vida santa! Nossa que seu amor em forma de cruz, ou seja, na dimensão vertical, através do louvor da adoração e ação de graças, na dimensão horizontal, no modo de relacionar ao
aquelas pessoas que o Senhor colocava em seu caminho. Dizia alguém que conheceu pessoalmente: quanta piedade e a virtude do cardeal Borromeu! É melhor calar-se do que dizer muito pouco. Essa virtude faz parte de um dos brasões da família, com o lema Humilitas. Essa palavra lembra prudência e a coroa lembra que o poder de Deus se manifesta através das almas pequeninas. Eram conscientes que a riqueza e o poder não podiam tirar o lugar de Deus, e assim viveram com a sabedoria, discrição e a capacidade de partilha. Humildade quer dizer saber dar a Deus o primado sobre todas as coisas e aos demais. A mão da caridade, reconhecendo Deus como Pai comum e aos demais, como irmãs e irmãos em Cristo. Humildade também é a virtude que sabe manter unida a criatura ao Criador. Quando faleceu, aos 46 anos, recebendo os santos olhos, disse suas últimas palavras: Ei, Senhor, que venho, vou já. Os servos viram espantados o seu corpo recoberto de marcas e cicatrizes, a saliência dos ossos inflamados, manchas de feridas produzidas pelas contínuas flagelações, sendo que jamais se ouviu uma palavra ou queixa de dor. Determinou que no seu enterro, a fim de evitar luxos e pompas, que somente fossem lidas as seguintes palavras: Carlos Cardeal, titular da Igreja Romana de Santa Praxedes, arcebispo de Milão, implora o socorro das orações do clero, do povo e dos devotos em geral. Quando canonizado, foi chamado de Pai dos Pobres. Invoquemos sua intercessão e imitemos sua santidade divina. Santo Carlos Borromeu, rogai por nós. Amém. E agora, sabendo que Carlos era músico, excelente violinista e também é padroeiro dos catequistas, ouçamos esta música da catequista Nilma, leiga desta comunidade, no dia 22 de setembro de 2009, inspirou-se para escrever um lindo dia de primavera.